Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Daremos início, neste momento, à sessão de autógrafos e lançamento do livro Crime Cibernético e Prova, de autoria do professor Roberto Antônio Darós Malaquias. Pedimos a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem em modo silencioso. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa de honra o professor Roberto Antônio Darós Malaquias. Convidamos também para compor a mesa os juízes assessores da presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Marcos Horácio Miranda e Dr. Paulino José Lourenço. Neste momento, passamos a palavra para o juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Marcos Horácio Miranda, que apresentará o palestrante e autor do livro Crime Cibernético e Prova. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o professor Roberto Antônio Darós Malaquias, meu colega de trabalho assessor da presidência, Dr. Paulino. Farei agora aos senhores a leitura do currículo do palestrante. O professor Roberto Antônio Darós, ele é mestre em Direito Processual, especialista em Direito Constitucional e bacharel em Direito, sendo todos os títulos obtidos na Universidade Federal deste Estado, a UFES. Na defesa da dissertação de mestrado, conquistou o grau Aprovação com Distinção. Atuou como membro do Conselho Editorial da revista Cadernos de Direito Processual do curso de mestrado em Direito Processual da UFES. Ministrou a disciplina Direito Processual Penal na UFES também. Atuou também como professor de diversos cursos na Academia Nacional da Polícia Federal. Foi o idealizador e coordenador do Plano de Informatização da Polícia Federal neste Estado, ocasião em que fundou o primeiro núcleo de informática da instituição em 1987. Desenvolveu vários projetos de modernização, inclusive o plano de estruturação da área de telemática junto à Direção-Geral da Polícia Federal em Brasília no ano de 2002. Participou de inúmeras investigações e centenas de missões policiais ao longo de 29 anos de atividade, em todas as áreas de competência constitucional da Polícia Federal. Recentemente, concluiu pesquisa sobre a produção da prova no crime cibernético, sob a diretriz da Coordenação de Altos Estudos de Segurança Pública na Escola Superior da Polícia Federal, obtendo o título de especialista em ciência policial e investigação criminal. Possui habilitação para lecionar as disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional. Atualmente desenvolve pesquisa em nível de doutorado sobre política social, sendo a contribuição da filosofia jurídica na formação ética do cidadão brasileiro. Até a presente data, o professor publicou os seguintes trabalhos: Crime Cibernético e Prova, a investigação criminal em busca da verdade, pela editora Juruá, no ano de 2012. Relativização da coisa julgada e coisa julgada inconstitucional, temas atuais de direito, estudo em homenagem aos 80 anos do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, pela editora Lumes Iuris, 2011. A função social do processo no Estado Democrático de Direito, à luz da teoria dos princípios de Ronald Dworkin e da teoria do discurso de, professor me ajuda, Jürgen Habermas, editora Juruá, 2010. Desculpa. Uma abordagem histórica sobre a prova no processo penal, estudos de história do processo, editora Lumes Iuris, 2009. E por fim, princípio da cooperação
no direito civil brasileiro, no processo civil brasileiro, revista Caderno de Direito Processual, no ano de 2008. Então, Paulino, passo a palavra para o senhor, caso queira fazer algum comentário. Meu caro professor Darós, eu, em seu nome, cumprimento a todos aqui presentes. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa missão de estarmos com o senhor nesta mesa em razão justamente da impossibilidade do presidente desse tribunal, do Pedro Valls, se fazer presente. Estamos aqui justificando a ausência dele. Teve uma agenda complicada agora no final da noite. Está recebendo o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e também o ministro Crivella, além da ministra Carmen Lúcia, acho que está aqui, Carmen Lúcia, né? E por esta razão tentamos trazê-lo para fazer esta apresentação do professor Darós, mas lamentavelmente não foi possível. Por esta razão, ainda que um pouco gripados, estamos aqui, mas nós não vamos perder tempo, porque muito mais tem aqui o professor Darós para nos ensinar sobre crime cibernético, um tema, parece-me que inédito em termos de lançamento de obras jurídicas, e de modo que vamos extrair dele o máximo possível que pudermos, porque muito ele tem para nos ensinar, sobre um tema que está em voga, um tema que o legislador está aí trabalhando, está editando normas justamente para tratar dessa questão dos crimes cibernéticos. E nós vamos tratar aqui com uma pessoa especialista, um mestre, que conhece profundamente a busca da prova, e por certo teremos aqui uma belíssima apresentação, e a sua obra também terá uma grande aceitação, porque é claro que tanto o estudante quanto o operador do direito, nós que trabalhamos nesta área de direito criminal, nós temos uma grande dificuldade em levar avante alguns julgamentos no que se refere a esta matéria. E o senhor certamente vai nos esclarecer muito, vai nos ensinar muito com a sua obra. De modo que, sem perda de tempo, passa a palavra então ao professor Roberto Darós para a sua apresentação, a sua palestra. Muito obrigado. Neste momento, desfaz a mesa de honra, agradecendo a palavra dos juízes assessores da presidência, e passamos a palavra para o palestrante dessa noite, professor Roberto Antônio Darós Malaquias, para tratar do tema Crime Cibernético e Prova, a investigação criminal em busca da verdade. Excelentíssimo senhor doutor Marcos Honório Horácio Miranda, juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor Paulino José Lourenço, juiz de direito, ambos assessores da presidência dessa Igreja Corte, em nome de vossas excelências, aqui representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Rosa, meu digníssimo anfitrião, receba minhas sinceras homenagens, e em nome das pessoas de vossas excelências, saúdo a todos os ilustres desembargadores dessa Igreja Corte, seus juízes e seus serventuários, demais autoridades aqui presentes, excelentíssimos senhores representantes, membros do Ministério Público, caríssimos colegas da Polícia Federal, membros das demais corporações policiais presentes, ilustríssimos senhores empresários que tão gentilmente patrocinaram este evento de lançamento, demonstrando apoio incondicional à pesquisa jurídica, meus familiares, amigos e amigas. A presença de cada um de vocês é motivo de extrema honra para mim, transformando essa data num dia festivo, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar com tão distinta plateia esse sublime momento de realização acadêmica que finaliza mais uma de minhas pesquisas. Assim, eu pretendo não me estender muito,
até mesmo pelos atrasos já justificados, plenamente justificados, e não me exagerar num discurso cansativo, uma retórica enfadonha que lhes exijam sacrifício de concentração. Serei breve na medida do possível. Entretanto, eu entendo que a palestra de lançamento de uma obra jurídica, ela possibilita um raro momento de intimidade intelectual entre autor e leitor. Esta é a ocasião, e não há outra, em que o mens verbatim verbo consegue tocar, consegue atingir a alma humana, viabilizando um crescimento intelectual de ambos. Eu devo confessar que me sinto um eterno estudante de direito, aquele que está sempre iniciando uma nova pesquisa, rediscutindo sempre os vários assuntos, as novas tendências, enfim, buscando o conhecimento dogmático e filosófico, e me coloco na cômoda posição de completa igualdade com a minha ilustre plateia e os meus ouvintes. Portanto, estejam à vontade e sejam muito bem-vindos. A pesquisa jurídica sempre me deu muito prazer, eu canalizei todas as minhas energias no sentido de contribuir com a estruturação de uma sociedade justa e solidária, prezando pelo aperfeiçoamento profissional e colaborando com a superação do elitismo econômico, elitismo cultural, que fazem padecer o cidadão insuficiente e dificulta a evolução da sociedade. Assim, inicio essa apresentação falando sobre um contexto epistemológico que possibilitou a estruturação desse nosso trabalho e a finalização desse livro que agora nos apresentamos à sociedade. O assunto abordado já desperta o interesse dos operadores do direito e mesmo daqueles mais refratários ao uso das tecnologias e dos avanços, e um dos nossos objetivos é superar exatamente essa resistência. E também estimula a curiosidade da sociedade civil, né, que busca esclarecimentos para suas aflições virtuais, que estão aí já batendo a porta. É um tema atual, porque falar sobre crime cibernético e prova, a investigação criminal em busca da verdade, eu resolvi delinear uma temática moderna, de uma maneira estimulante, que ela se apresentasse inserida num contexto desafiador. Esse foi o objetivo dessa minha nova pesquisa. E fazer com que o leitor se apaixone pela leitura, desde os primeiros parágrafos. Então essa foi a nossa intenção, mostrar que os assuntos jurídicos têm a ver com a sociedade e é para ela que deve se dirigir. Então é assim que eu pretendo cativar a atenção dos senhores e das senhoras, e utilizando esse perfeito desafio que eu tentei mostrar nesse trabalho, né? E conquistá-los definitivamente para que os senhores leiam o meu trabalho e façam as críticas que assim ele merecer. Por isso eu faço um alerta quanto ao conteúdo deste livro. Ele não é um manual de informática, portanto fiquem tranquilos, ele não tem essa intenção de ser um manual de informática. E tampouco ele poderia ser um glossário avançado de conceitos jurídicos, também não é esse o objetivo. Ele também não se constitui num almanaque corporativo para listar missões policiais e investigações. Essa não é a intenção. Nós pegamos esse trabalho de uma forma diferenciada, apresentando para a comunidade jurídica. E elegemos alguns fundamentos: o crime cibernético como instituto, a prova, que é a minha linha de pesquisa na Universidade Federal, a investigação criminal, essa fase pré-processual tão importante, e a verdade, a busca da verdade processual, que é um tema sempre muito polêmico, sempre muito discutido. Então essa pesquisa ela fundamenta, ela quer fazer a área jurídica dialogar com a área de tecnologia da informação, com o objetivo único de buscar soluções para o combate aos crimes cibernéticos. Essa foi a intenção do nosso trabalho. E para atingir esse objetivo proposto, eu utilizei fontes primárias de pesquisa em vários idiomas e resultou na apresentação de alguns resumos, que nós tivemos o apoio de pesquisadores estrangeiros, também pesquisadores da UNB, alguns professores da Universidade de Florianópolis. Tivemos o prazer de lidar com alguns professores da Colômbia e de Portugal e debatemos esse assunto em 2010 num seminário internacional no qual nós estivemos presentes em Brasília, no Distrito Federal. Então essa nova temática o objetivo é utilizar essa nova temática para vencer essas resistências, esses posicionamentos ortodoxos,
que ingressando definitivamente no cotidiano da comunidade jurídica. Nós vivemos um novo paradigma na sociedade humana mundial, a velocidade no acesso à informação e na disseminação dessa informação, que se consolidou com o advento da internet, originado na década de 1970, 1980 e o impulso maior agora nessa nova década de 1990 até os nossos dias. Para fixar um conceito que todo mundo já conhece, mas é bom fixar esse conceito, a internet na realidade é uma atividade de comunicação desenvolvida na rede mundial de computadores que surgiu nesse período, em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e seus aliados e o bloco socialista representado pela União Soviética e os países da Cortina de Ferro. Essa atividade de comunicação, essa ferramenta foi feita exclusivamente para as Forças Armadas Americanas utilizarem em caso de catástrofe, em caso de intempéries, mas basicamente visando uma destruição por parte de ataques da guerra convencional. Assim que ela foi criada, os cientistas americanos, os estudantes, os acadêmicos começaram a utilizar essa ferramenta para se comunicar e perceberam a importância dela, trocando experiências, trocando suas pesquisas e iniciando uma fase de comunicação. Então a internet teve essa fase inicial e ela se voltou, ela revolucionou nesse outro sentido. Então a partir da transposição cronológica do milênio, agora nessa virada de milênio, que se pôde perceber o nosso realmente ingresso na sociedade da informação. Os indivíduos começaram a se comunicar em várias formas de expressão, contatos sociais, através de correspondências, e-mails, salas de conversação, que são os chats, a consolidação de relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. Então, ferramentas foram utilizadas como as redes sociais, que todos conhecem, Orkut, Facebook, Twitter, YouTube, acentuaram essa nova forma de comunicação da sociedade de informação, né, do século XXI. E crianças, desde esse tipo de atividade, até mesmo as crianças, jovens, até os adultos, os pais, enfocando para esse tipo de atividade, às vezes os games online, esse jeito compulsivo também de lidar com a comunicação. Nós verificamos também cidadãos desempregados com alguma orientação, buscando postos de trabalho, mandando seus e-mails, seus currículos e por via digital. Então a internet na realidade é o grande evento revolucionário desse novo século. Ele criou uma nova realidade social. E essas atividades trouxeram a cibercultura. Isso tem viabilizado a solidificação dessa nossa sociedade de informação. Devemos falar agora em espaço cibernético, em cibersocialização, em cibercultura. Nós já temos uma cibercultura. A década de 90 ela foi muito promissora com relação a essa produção e divulgação da cibercultura, né, através da internet, e desta forma, era necessário facilitar essa navegação por esse moderno canal de comunicação criado. Então surgiram vários navegadores que os técnicos de TI chamam de browsers, né? Os navegadores, como o Internet Explorer da Microsoft, o Navigator, o Mozilla da Firefox, o Chrome da Google e assim vários navegadores, né, que facilitavam esse tipo de comunicação. Então esse surgimento acelerado também dos provedores de acesso, né, e a internet ela passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. Então aí veio um novo salto social, né? Inclusive com o discurso de alguns governantes trazendo a inclusão digital aos cidadãos hipossuficientes. É um compromisso bastante significativo e ambicioso para um país igual ao nosso, onde ainda tem 4 milhões de pessoas passando fome, vivendo abaixo da linha da pobreza. Então é um discurso bastante amplo, um discurso bastante abrangente dessa faixa da população. Por isso que a gente tem que ver esse fenômeno da internet, esse evento revolucionário, nesse novo espaço criado, sob uma ótica antropológica, uma ótica social, uma ótica linguística. Esse é o objetivo. Nós tem que ter uma visualização ampla. Só assim que a gente consegue entender esse novo fenômeno que está acontecendo na sociedade humana mundial. E aí sim nós poderemos entender as consequências negativas disso tudo.
que é o nosso objetivo, os crimes cibernéticos. É a primeira consequência negativa. Para isso, para ampliar esse nosso ângulo de visão, nós devemos fazer uma análise dos dados estatísticos, que se constitui uma importante ferramenta de gestão estratégica da informação e possibilita situar o Brasil num contexto internacional. Atualmente nós temos já mais de 2 bilhões de internautas no mundo, 2 bilhões de internautas, 215 bilhões de internautas estão na América Latina. E desses 215 bilhões, quase 80 milhões são internautas brasileiros. Ou seja, nós representamos 37%, mais de 37% desse contingente de navegadores latino-americanos. A internet teve uma expansão de 52%, isso é bastante significativo, entre 2007 e 2012 no Brasil. Nesse período, mais 22 milhões de internautas entraram nesses novos canais de comunicação. Então imagine a potência disso tudo. Quase 40%, 39,9% da população brasileira utilizam a internet diariamente. E 21% desses internautas banda larga. Banda larga é um tipo de acesso rápido que estimula a utilização da internet. Inclusive nos Estados Unidos já existe normatização determinando a bandagem mínima, a velocidade mínima para isso. No Brasil ainda se discute isso no Marco Civil da internet. O Brasil é o quinto país com o maior número de conexões do mundo, simultâneas do mundo. Então o Brasil tem uma representatividade muito grande no mundo. E essa previsão de abrangência desse canal de comunicação, são dados do próprio governo, para 2014 chegar a 40 milhões de domicílios de brasileiros de baixa renda. Isso somado às classes C, B e A, significa que até 2014 quase 80% da população brasileira vai estar conectada. Esses dados que eu trago para os senhores e para as senhoras, eles são bastante recentes. A gente trabalhou com dados de 2011 e também 2012, então esse trabalho está atualizado até março de 2012, baseado das maiores estatísticas brasileiras, que é o Centro de Estudos de Tecnologia da Informação do Brasil, uma instituição privada, Plano Nacional de Banda Larga do governo e o Internet Crime Complaint Center, que é um instituto criado pelo governo americano para assessorar o FBI no combate aos crimes cibernéticos nos Estados Unidos e no mundo. Embora tais dados estatísticos apresentem um quadro promissor, abstrai-se uma diretriz muito preocupante. O Brasil atravessa uma fase difícil quanto à prática de crimes cibernéticos, em decorrência do uso diário da internet. Esse crescimento dessa demanda por informações de massa, nas redes sociais, nas pesquisas, levam a isso. Essa grande demanda para suprir a sociedade de informação. Então, por diversas vezes, o Brasil liderou o ranking dos países com maior índice de atividades clandestinas de cracker e hacker do mundo, tendo recentemente atingido a alarmante marca que conferiu ao Brasil o título de campeão internacional de divulgação de pornografia adolescente, infantil e adolescente. Lamentavelmente, o Brasil atingiu essa estatística. Para fixar também um conceito que já todos conhecem, existem 3 tipos de criminosos cibernéticos que devem ser frisados: o cracker, o hacker e o lamer. O cracker é aquele exímio operador de computadores. Ele é profundo conhecedor de redes, sistemas, de firewall, de logs de rede. Ele é perito nessa área. Em algumas atividades, o cracker é imbatível. Já o hacker não. O hacker ele também tem muito conhecimento nessa área, mas ele é um navegador vaidoso. Ele cria um próprio nome para deixar a marca dele nos crimes praticados. Eventualmente ele pode até praticar um delito considerável, como furto de bens patrimoniais, alguma coisa assim. Mas mais importante, ele é muito vaidoso, ele quer deixar sua marca na comunidade de navegadores. E o lamer é um usuário medíocre. Esse conhece pouco de informática, e o pouco conhecimento que ele tem, ele espalha o terrorismo cibernético. Então nós falamos do terrorismo tradicional, já existe o terrorismo cibernético. Ele espalha que é um grande hacker, que é um grande cracker, e dessa forma ele cria na comunidade um terrorismo em função da sua figura.
ele é medíocre e não tem conhecimento nem para nenhum tipo de invasão. E a figura também do geek. O geek, na realidade, seria aquele que tem a neofilia, que tem prazer por todos os assuntos de informática e vive conectado o tempo todo e admira a atividade de todos os internautas. Então, ele estaria assessorando toda essa atividade. A arquitetura da internet ela foi criada e elaborada visando um acesso rápido e fácil. Esse é o sucesso, esse é o segredo do seu sucesso. Então, qualquer administrador, qualquer gestor público, um legislador, a Casa Legislativa, que pensar em tolher a internet, está seguindo o caminho errado. Vai destruir a internet ou excluir o país desse tipo de atividade. Então, não se pode falar em norma cogente, em norma que tolha a internet. A internet é livre por natureza, é rápida, é fácil por natureza. É inadmissível pensar nessa ideia de controle excessivo, porque a internet é multiplataforma, ela foi criada falando em redes, Novell, rede Windows, rede Linux, equipamentos HP, equipamentos Macintosh. Esse é o grande segredo da internet. Ela aceita todo tipo de linguagem, todo tipo de hardware. Esse é o objetivo. E os profissionais dessa área, os especialistas, vão trabalhando nesse sentido, de todas as tribos falarem, de todos os equipamentos falarem. Esse é o grande segredo da internet, do sucesso da internet. Então ela apresenta vários pontos sensíveis. Aí sim entra o trabalho da Casa Legislativa, do sistema judiciário brasileiro. Aí sim deve entrar o legislador pátrio no sentido de criar competências jurisdicionais, tratar de registro de domínios, de direitos do consumidor, de taxas e tributos, legalidade de documentos virtuais. Aí sim é que tem que entrar o papel do legislador. A criminalidade e os avanços tecnológicos. Torna-se necessário nós tocarmos nesse assunto, falar um pouquinho sobre a criminalidade e esses avanços, que um dado importante é avaliado diante dessa nova realidade globalizada. É muito importante tratar desses assuntos. O novo formato de comunidade e as exigências sociais que compartilham esses assuntos iniciam o delineamento de novos tipos penais. Então, o direito cibernético é um direito emergente e os tipos penais estão surgindo. Então, é necessário que o legislador pátrio pense nesse sentido, de normas que tragam poder de coerção para esse tipo de delito insurgente. Os hackers e os crackers estão aí invadindo bancos de dados particulares e privados, criando todo tipo de terror na área financeira, vandalismos em bancos, em arquivos públicos e privados e outros tipos de delitos virtuais. O Brasil é o terceiro país do mundo em crimes cibernéticos. Segundo esse instituto criado nos Estados Unidos, o Internet Crime Complaint Center, que assessora o FBI nesse tipo de conduta, ele rotula os 5 países mais violentos nessa área: Estados Unidos, China, Brasil, Índia, Alemanha e Coreia do Sul. Então o Brasil ocupa esse desonroso terceiro lugar, né, no cometimento de crimes. A maioria dos registros de ataque de cracker pelo mundo tem origem no Brasil, no território brasileiro, com quase 30% das incidências ocorrem aqui. Os casos de divulgação de pornografia adolescente e infantil em toda a web, todo o planeta, que a imprensa denomina erroneamente de crime de pedofilia, também se concentra no Brasil. E esse é um caso absurdo: 60% dos casos se concentram no Brasil. Esses dados demonstram o altíssimo nível de criatividade do internauta brasileiro. Criatividade maléfica, sim, mas de criatividade. A área geográfica de abrangência da internet é mundial. Nós temos sempre que ter isso, essa concepção. E o backbone principal, que interliga todas essas redes mundiais, se transforma num maior conglomerado de redes do planeta, interligando milhares e milhares de computadores. Então, qualquer coisa que se faça na internet tem uma amplitude incalculável, para o bem ou para o mal. Em decorrência desse alcance, dessa gratuidade, dessa velocidade de acesso às informações, é que a internet é esse grande fenômeno tecnológico dos nossos tempos. E inúmeros problemas surgem em decorrência do seu uso. E o que pode se observar na realidade são
prejuízos enormes que a sociedade enfrenta. O número de vítimas diárias de crime cibernético no mundo, por dia, 1 milhão de pessoas são vítimas de crimes cibernéticos. 1 milhão de pessoas. Isso representa um prejuízo mundial de 388 bilhões de dólares. E o Brasil entra com uma cota bastante considerável. 60 bilhões de dólares de prejuízo o Brasil tem por ano. Ou seja, quase 120 bilhões de reais o Brasil tem de prejuízo todo ano. Esses dados, na realidade, são maquiados, porque as empresas financeiras não querem alarmar os seus clientes, dizendo que o cliente tal que foi lesado na internet ou outro. Então, a realidade científica é essa. Ou seja, o Brasil tem um prejuízo de 120 bilhões de reais por ano. Imaginemos quantas escolas, quantas creches, quantas atividades que o serviço público poderia disponibilizar para o cidadão com esses recursos. Então, baseado nisso, para vocês terem uma comparação, o tráfico de drogas no mundo todo, no ano passado de 2011, gerou um prejuízo de 288 bilhões de dólares. Ou seja, os crimes cibernéticos já superaram o tráfico de drogas, fizeram uma estatística com 3 drogas: a maconha, a cocaína e a heroína, as mais usadas. E o crime cibernético superou em 100 bilhões de dólares o tráfico de drogas. Então, o crime cibernético no mundo já é uma calamidade pública internacional. E para falar sobre a autoria do delito virtual, é necessário compreender que o espaço cibernético é um novo ambiente social, criado e modificado a cada dia, trazendo a mais inusitada realidade. Você acessa o Facebook, a sua rede de trabalho, num dia ela pode estar de um jeito, no instante seguinte pode estar de uma outra maneira. Então é uma realidade inusitada, que muda a todo momento. E para isso tem que ser feitos grandes investimentos em segurança, né? Em segurança de rede. Nessa temática, um questionamento surge inevitável. Então, se o Brasil abriga criminosos cibernéticos que cometem delitos pelo mundo inteiro, qual juiz será prevento para julgar essa lei? Numa realidade de fronteiras virtuais indefinidas. Quando se define que o criminoso cibernético se encontra no estado do Espírito Santo, é uma coisa. E quando é indefinida a situação, qual juiz será prevento? Então nós estamos falando com conceitos arraigados no Estado brasileiro: soberania nacional. Nós estamos falando em mudança de conceitos de soberania nacional, porque o Estado moderno foi fundado no território. Então, olha como o crime cibernético, lembra lá atrás que eu disse que esse tipo de crime tem que ser olhado no caráter antropológico, no caráter social, mexe com toda a estrutura, inclusive do sistema jurídico nacional. A contribuição do nosso trabalho na realidade, nessa realidade de mudança de conceitos, os acordos internacionais que realmente vão fazer a diferença. O Brasil, optando por acordos internacionais eficientes, e os outros países do mundo é que vão se conseguir uma ferramenta razoável para combater esse tipo de delito. Então, nesse trabalho que nós desenvolvemos, a gente trouxe também a contribuição e nos filiamos a uma corrente ideológica sobre a classificação normativa desse novo tipo de crime. Nós nos vimos obrigados a nos posicionar. Então, o nosso trabalho traz a seguinte classificação normativa. A nossa pesquisa ela se vincula a uma realidade onde nós temos dois tipos de crime: o crime cibernético próprio e o crime cibernético impróprio. O crime cibernético próprio é aquele que necessita do espaço virtual para ser praticado. Um exemplo claro para os senhores e para as senhoras: a produção e disseminação de vírus, códigos maliciosos, negação de serviço, invasão e destruição de bancos de dados. Então, o crime cibernético próprio necessita desse ambiente. E o crime cibernético próprio? E o crime cibernético impróprio é aquele que utiliza o computador como uma ferramenta para a prática do crime. Nesse grupo nós podemos enquadrar a calúnia, a injúria, a difamação, a divulgação de pornografia infantil e adolescente. Então, vamos nos posicionar nessa realidade. Uma desavença com o vizinho e você o injuriou, isso ficou restrito a 3 ou 4 testemunhas, talvez mais o síndico. Agora, uma injúria feita pela internet, a população mundial é testemunha do que está acontecendo. Então, olha só a dimensão que o crime,
que esse tipo de crime pode acentuar. Então a gente percebe que essa realidade nossa nacional é assustadora quando nós falamos que nós somos quase 80 milhões de internautas, né? Então os internautas brasileiros hoje, esse convívio social nesse espaço cibernético, ele se comporta, está sendo como um paraíso, um refúgio para esse tipo de criminosos, dada a carência da nossa normatização. Em contrapartida, nós, cidadãos, a gente ainda utiliza o computador em casa, e olha que nós fazemos operações de internet banking, mandando e-mails para os amigos, para os familiares, mas no fundo, de uma maneira geral, ainda se comporta como se estivesse brincando com um objeto mágico, e é muito mais que isso. Então, chegando em casa, abrindo qualquer aplicativo, não saia clicando nos OKs para te facilitar, leia o que você está fazendo, você pode estar cedendo sua senha, cometendo algum tipo de atitude que facilite o criminoso cibernético se apropriar de um dado seu, uma senha, alguma coisa nesse sentido. Então, dessa forma, o usuário se transforma numa vítima indefesa, se ele não tiver um posicionamento no qual ele entenda que a internet, o seu computador, a sua estação de trabalho é uma ferramenta que pode cometer crimes ou pode ser vítima de crimes. A sanção penal, ela é necessária, e para isso a gente traz nesse trabalho, a gente apresenta algumas soluções no sentido de uma normatização. Na nossa visão, somente uma lei especial vai resolver esse assunto. Já foram feitas algumas reformas no decorrer da década passada. Alguns vazamentos de informações do serviço público, feitas por servidores públicos, geraram a reforma da legislação penal e trouxe alguns tipos penais que responsabilizam o servidor público por vazamento de informações. Todos os projetos de lei que tramitam na Casa Legislativa, ao final de cada exercício ele é arquivado por uma atitude política ou outra. E uma lei especial está sendo sempre protelada. Os projetos de lei nesse sentido já vêm desde 2007, e a cada exercício ele é arquivado. Diante dos escândalos famosos, como a atriz Carolina Dickmann, que teve suas fotos violando o seu equipamento, tirando fotos de alguma coisa assim, e também escândalos que ocorreram no Congresso Nacional, levaram os legisladores a votarem, tanto na Câmara quanto no Senado. Semana passada foi aprovado no Senado uma lei reformando os tipos penais. Na realidade também é um avanço, só que na nossa visão de pesquisador ainda é necessário alguma coisa a mais. Essa reforma ela já vem com algumas falhas. Por exemplo, a invasão de sistemas sem a utilização. Se eu invado o seu computador e não me utilizo de dados nenhum, ou simplesmente copio os seus dados sem apagá-los, essa nova reforma não está sendo prevista, então ela já vem trazendo falhas. O que nós reivindicamos na área da pesquisa é que se faça uma lei especial que esteja epistemologicamente, se estude os tipos penais, o elemento do tipo, para que possa municiar o magistrado com uma legislação na qual se coíba esse tipo de crime, julgando uma instrução processual penal. Então, a identificação do infrator é muito importante. Se no crime convencional essa identificação já é complicada, imagine num ambiente onde o crime se comete virtualmente, onde não existe a presença física, né, do criminoso. A forma que se pode acessar, todos conhecem, mas gostaria de frisar. Desde quando o computador foi inventado, o ENIAC nos Estados Unidos, que pesava 2 toneladas, hoje com um smartphone, com um iPod de 100 gramas na sua mão, você se transforma numa estação móvel de acesso à internet. Ali você faz operações bancárias, manda e-mails, se corresponde, marca encontro com a namorada, com a esposa e assim por diante. Então, olha o progresso, o avanço tecnológico trazido, e a nossa legislação infelizmente não acompanhou. Nesse delineamento de tipos penais, desta forma a gente tem que perceber esses tipos penais que vão se delineando, os crimes acontecendo, essa interação entre vítima e criminoso, entre vírus e antivírus, essa situação das empresas tentando criar estruturas e proteção de rede é que gera esse avanço. E o legislador tem que acompanhar, tem que sentir esse clamor social, para que isso tenha algum resultado positivo para a sociedade lá na frente.
O Brasil, citando mais um dado para gravar nas nossas concepções, ele possui famosíssimos grupos de hackers e crackers. O Brasil possui 5 grupos então conhecidos internacionalmente, que são os Silver Lords, Brasil Hackers Sabotage, TTEO, Prime Suspect e Demônios. Esses são os 5 mais famosos grupos brasileiros, conhecidos internacionalmente pela sua ferocidade em atacar bancos de dados, aqui no Brasil e no exterior. Então o Brasil carrega essa fama consigo. E nesse contexto emerge um grande problema jurídico, né? A identidade do criminoso cibernético. Porque lá atrás eu disse da classificação, alguns grupos só têm a intenção de criar esse terrorismo virtual, de deixar sua marca, de ser conhecido, né? E aí sim entra essa dificuldade do investigador de obter a identidade, a real identidade do criminoso cibernético. As lições de Francesco Carnelucci, eles ilustram bem essa questão, afirmando que a ausência de um agente ativo, ele inviabiliza um juízo. Então, é importantíssimo que a investigação criminal defina o infrator, identifique, porque submeter um indivíduo a um juízo penal faz-se necessária essa individualização, porque está lidando com o que há de mais sagrado, a liberdade do cidadão. E a aplicação da sanção penal, ela exige também, ela não pode se basear em simples dedução, uma inferência, né? Você não pode transformar a investigação criminal num laboratório. Na realidade, ela tem que ser precisa, ela tem que ser tecnológica, ela tem que ser subsidiada por recursos que definam a identidade do criminoso. E enquanto isso, enquanto o Estado brasileiro não consegue prover os seus gestores, prover os seus agentes estatais dessas ferramentas, o ambiente cibernético beira o caos. É um caos social. E os crimes cibernéticos ocorrem a todo momento e cria essa insegurança jurídica, né? E campeia esse novo ramo do direito, né? Esse direito emergente que é o direito cibernético. E as dúvidas são enormes e a mais preocupante dela é essa tipificação penal. Se mencionam os delitos virtuais. O princípio da legalidade é a grande guilhotina em toda essa situação, porque o princípio da legalidade é o ponto central de toda essa discussão. O artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 39, ele é bastante claro. Ele diz que não há crime, que o crime é nulo se não há uma pena, e desta forma o inciso 39, ele é reproduzido no artigo 1º do Código Penal, que consagra essa reserva legal. Ele limita o punitivo estatal. Ele representa uma conquista da sociedade contra o arbítrio. Então, para que haja crime, é necessária essa tipificação penal que se expressa na anterioridade da lei. Essa conduta atentatória à norma, seja comissiva ou omissiva, né? Por parte do indivíduo e os seus efeitos daí decorrentes. Os tribunais pátrios, eles já consolidaram a posição no sentido de, em matéria penal, a ausência de norma incriminadora, ela não permite o emprego da analogia. A analogia no direito penal só pode ser utilizada em bonam parte. O Código de Processo Penal, no artigo 3º, ele permite o uso da analogia, mas de qualquer forma ele faz muitas restrições, porque a dedução abstraída dessa análise, ela repousa no entendimento de que toda conduta irregular, toda conduta praticada pelo criminoso, ela tem que ser caracterizada como atípica se não houver um tipo penal que antecede a sua conduta. Certamente que a afirmação mais polêmica do nosso trabalho é: o crime de pedofilia não existe. Então, como que o crime de pedofilia não existe? E aqui cabem umas explicações para os senhores e para as senhoras, para os nossos leitores, para não fazerem deduções apressadas. Na realidade, o crime, a produção e divulgação de pornografia infantil e adolescente,
Esse é o tipo penal previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi reformado recentemente. E para nossa surpresa, para a surpresa dos pesquisadores, o legislador pátrio conseguiu transformar um tipo penal com 24 verbos. Ele conseguiu convencer a população que essa reforma, com esses 24 verbos, ampliaria o tipo penal, o que nos causou espécie, porque todo pesquisador que se dedica a esse assunto sabe, isso na realidade não abrange o tipo penal, cria uma restrição. Ou seja, toda conduta que estiver fora desses 24 verbos é isento de pena. Então, inteligente é o administrador que constrói, é o legislador que constrói um tipo penal, matar alguém. E a população sabe, o sistema judiciário sabe o que é matar alguém. Ele não traz definição do que é matar alguém. Esse é o tipo inteligente. Então, a nossa crítica às últimas reformas do tipo penal que trouxe essa aberração jurídica. Portanto, prosseguindo nas explicações que eu quero dar para os senhores e para as senhoras sobre o crime de pedofilia. Na realidade, o que existe é o crime de produção e divulgação de pornografia infantil e adolescente. Então, nem no nosso Código Penal, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente tem previsão, tem esse tipo penal. Por quê? Porque pedofilia não pode constituir elemento do tipo penal. Eu fiz nas minhas anotações o que visa na realidade esse tipo de crime. Ele visa proteger a integridade física, a liberdade sexual, a dignidade e a honra da criança e do adolescente. E esse que é o foco do tipo penal, mesmo do tipo penal reformado. Então, nas minhas anotações, quando eu trouxe essa dramática afirmação para vocês que o crime de pedofilia não existe, eu resolvi rascunhar uma explicação bastante rápida em cima da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, e a sua lei reformadora 11.829 em 2008, que modificou o tipo penal dessa forma abrupta. Então, para facilitar o entendimento, o nosso entendimento, que eu trouxe essa explicação assim bastante simplória. Gostaria de pedir a desculpa dos senhores. Um exemplo bem comparativo aqui para a gente definir isso nas nossas mentes. Quando um indivíduo mata alguém, ele comete um homicídio. Esse homicídio ele pode ser um indivíduo psicopata, neurótico, esquizofrênico ou mentalmente normal, saudável naquele ato ou não. E nem por isso ele cometeu um crime de psicopatia. Alguém diz nos jornais, na imprensa, que ele cometeu um crime de neurose, um crime de esquizofrenia. Não, ele cometeu um homicídio. Então é um completo absurdo jurídico falar em crime de pedofilia, porque a pedofilia é uma doença, é uma aberração psicológica que demanda tratamento. Então, se os políticos brasileiros começarem a fazer campanha e sensibilizar a população, dizendo o crime de pedofilia, estamparem em suas camisetas, o crime de pedofilia, ele induz a sociedade civil a um erro crasso, a liberar todos os criminosos cibernéticos que lidam nessa área, porque está constituindo um tipo inexistente. Ou seja, antecipadamente ele está dizendo para a jurisdição que o criminoso é doente. E se é doente, não demanda pena, demanda tratamento. Então é um completo absurdo falar em crime de pedofilia. Eu enfoquei bastante isso porque não é só um erro vernacular, é muito mais do que isso. Está se fazendo uma campanha para a população acreditar que existe isso, porque a pedofilia existe nos jardins, nas praças, nos parques e também na internet. Lembra que eu falei da divulgação da amplitude? Quando uma mãe ou um pai se preocupa que o seu filho use o Facebook e lá ele vai ser assediado, ele também tem que se preocupar que o seu filho vai ser assediado na escola, na creche, no playground. Então o Facebook é a grande ferramenta de todos os tempos, e assim vão surgir outros. O Facebook só vai cair quando surgir coisa melhor. O Facebook ele reproduz a sociedade. Nós estamos migrando da nossa sociedade tradicional para a sociedade cibernética. Então pensem bem, a criança, o adolescente não vai ser só assediado pela internet. Ele vai ser assediado na sua vida, demanda atenção do pai, tanto na vida comum quanto. Então não tem esse negócio de intimidade. Se o filho está sentado se comunicando com alguém, chega e pergunta: olha, o que está acontecendo? Então esse tipo de campanha falando em crime de pedofilia leva a opinião pública negativamente
para um raciocínio errôneo. Então, o nosso trabalho também traz esse alerta e enfoque para você. Na realidade, esse crime é de produção e divulgação de pornografia. A modificação trazida na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, foi criado vários artigos 241A, B, C, D e E, e trouxe essa grande excrescência que a gente falou, esse tipo penal com 24 verbos. Na realidade, esse oferecimento, ele trouxe inclusive a definição do que é cena de sexo explícito e pornográfica. É necessário perguntar a algum de nós o que é uma cena de sexo explícito e pornográfica? Não, todo cidadão já sabe o que é. Então, quanto mais a lei fala de uma forma redundante, ela cria possibilidade de defesa para o criminoso. Então, é difícil de um pesquisador entender esse tipo de reforma como reforma que traga mais benefícios. Em algumas situações, traz mais malefícios do que benefícios. Por isso é importante esse tipo de estudo, esse tipo de assessoramento do parlamento brasileiro. A legislação penal e a processual penal 4, ela tem suportado essas pequenas reformas, essas alterações reformistas que demandam um estudo profundo de saber quais são as consequências, o quanto avançou e o quanto regrediu, porque uma reforma mal feita às vezes regride mais do que avança. Então, embora alguns juristas insistam em afirmar que essas alterações criam um arcabouço jurídico adequado à tipificação dos crimes cibernéticos, em alguns casos ela restringe, ela cria uma restrição, ela cria dificuldades nessa área. De imaginar que um estelionato virtual, digamos assim, porque nós não temos ainda o tipo penal estelionato virtual. Imaginar que um estelionato na sociedade tradicional é o mesmo estelionato feito pela internet, demanda um pouco mais de estudo mais aprofundado, porque não é a mesma coisa. A figura do roubo não existe na área de informática. Não existe. Ninguém entra num sistema e rouba de alguém. Mas o furto também. O furto, a res furtiva, ela tem que sair do domínio do seu legítimo proprietário. Então, como vamos falar em furto cibernético, em que ponto é que sai, que a res furtiva sai do domínio do seu justo proprietário? Então, essa tentativa de abrangência do tipo penal, nesses casos, pode às vezes complicar a situação. Ele gera esse tipo de restrição interpretativa. Vale a pena lembrar o professor Heleno Cláudio Fragoso, que ele leciona enfatizando que somente a existência da lei prévia, como eu disse, ainda é muito pouco. Então, olha como o doutrinador penal e o doutrinador processual penal é exigente. Ele diz muito mais do que isso, que o tipo penal tem que dizer o que é e o que não é. Ou seja, matar alguém, esse tipo penal tem que definir o que é matar, está subentendido na sua intelecção, o que é matar e o que não é. E assim deve se comportar também aquele que legisla na área do crime cibernético. O magistrado, na realidade, ele enfrenta esse tipo de restrição. E a aplicação da analogia, ela é muito criticada nesse aspecto, porque no direito penal, essa exclusividade, o benefício da dúvida tem que ser dado ao criminoso. A analogia no direito penal só pode ser usada em bonam parte, nunca em malam parte. Então, por isso que o magistrado enfrenta sérias restrições nesse aspecto, e a sua atividade intelectual tem que ser bastante sensível a todo tipo de discernimento com relação à formação do seu juízo de valor, dada a carência de legislação que o instrumentalize para que ele possa formar a sua intelecção, a sua concepção. Rapidamente também gostaria de tecer alguns comentários sobre a investigação criminal. Eu falo em investigação criminal e não investigação policial. Investigador criminal é o cidadão, é o cientista social,
Investigador criminal é também o agente policial, é o Ministério Público, é o magistrado nos seus poderes instrutórios. Então, a investigação criminal ela tem que ser muito bem fundamentada. Nós entendemos que ela tem que seguir padrões de ação. E de onde saem esses padrões de ação? Exatamente do que a sociedade lega a ele. O investigador, seja ele cientista investigando um caso jornalístico, um caso religioso, um caso jurídico, o investigador, o cientista, ele tem que se basear nesse padrão, o que a sociedade espera com essa investigação. E ela tem que ser baseada na boa técnica investigativa. E de onde sai essa boa técnica investigativa? Na aplicação de recursos, no treinamento de pessoas, no treinamento dos agentes estatais, porque toda investigação criminal ela deve ser de extrema importância para obter as evidências do crime, né? Do delinquente, no nosso caso, do delinquente cibernético. Então, nesse aspecto, passando rapidamente por isso, eu gostaria de dizer que o investigador pode utilizar o que você já conhece, o número IP, né? Internet Protocol, e toda uma série de recursos. Eu estou tentando demonstrar como que o investigador, como que o cientista pode buscar isso. Um telefone celular que se comunica, ele passa de uma ERB, estação rádio base, para outra. Então, o investigador, o gestor dessa investigação, diante desse dado de que em determinada hora ele estava em uma estação e foi para outra, pode deduzir, pode inferir que o criminoso estava no local do crime nesse exato momento. Mas outra hipótese investigativa sempre disponibilizada são os servidores proxy. Inicialmente, os servidores proxy é um servidor de dados que gera um sistema de segurança, foi utilizado para viabilizar normas de segurança para as redes de computadores. Os hackers e os crackers se apossaram disso para tentar se ocultar, ou seja, toda a evolução tecnológica é utilizada pelos criminosos em seu favor. E essa é a verdadeira guerra entre bem e mal. É assim que a sociedade evolui. E nessa área, na sociedade da informação, é assim que ela caminha. E a gente não pode abrir mão desse tipo de raciocínio. Na realidade, todo tipo de acesso feito pelo criminoso cibernético, numa situação anterior, ela era uma prática para se utilizar na informática tradicional. Então eles estão à frente nesse aspecto. E a investigação social também ela tem que se basear numa ética social. É um outro fator que influencia nessa concepção da investigação criminal. Porque no momento adequado da produção da prova, seja ela na fase pré-processual, na fase processual, o momento adequado dessa produção ele deve ocorrer durante essa investigação, independente de qual fase ela esteja. E o nosso trabalho também trouxe um enfoque sobre a verdade processual, obviamente. Nós estudamos vários filósofos para trazer alguma contribuição nesse trabalho, que vocês poderão ler com mais vagar, com mais tranquilidade, que o parâmetro dessa análise foi idealizou um ponto de convergência do nosso trabalho, e a gente cita Immanuel Kant como fundamentando dois conceitos de Immanuel Kant, a razão prática e a liberdade, exatamente o que nós falávamos há pouco sobre a liberdade do cidadão. Ele diz que agir por dever é um modo de conferir à ação um valor moral. Então, olha, falamos em ética social, e aí Kant nos traz essa intenção, né, dessa proteção desse valor moral. Ele afirma que a perfeição moral só pode ser atingida por uma vontade livre. Então o legislador fala o tempo todo em liberdade, e os filósofos reafirmam e mostram o caminho. Então toda investigação científica é um procedimento de averiguação. Ele coloca esse problema inicial, são múltiplos elementos, e a investigação vai definir qual daqueles elementos que procede diante dessa realidade, daquela realidade criada no caso concreto. Então o ato de investigar é um ato de averiguar, de acordo com esses padrões de ação e essa ética social que a gente acabou de falar para os senhores e para as senhoras. A gente mostra a verdade não no sentido que os operadores do direito às vezes se assustam em falar que a verdade é inatingível. Não, a verdade é atingível. Karl Raimundo Popper, um dos grandes filósofos da área da verdade, desse tema, ele diz que
A verdade existe, ela só é inalcançável. Então é nesse sentido que a gente tem que trazer essa nova realidade. Porque a verdade ela pode ser momentânea, pode ser fluida, pode ser passageira, né? Ela pode ser considerada simplesmente um acidente, quando ela não é fundamentada na sua própria essência. Nós estudamos também nesse trabalho Luigi Ferraioli, um dos maiores penalistas da atualidade. Ele fala em garantismo penal. Ferraioli afirma o seguinte, que a investigação criminal ela tem que ser efetuada em virtude de um processo judicial que analisa a verdade. E o seu conceito mais harmônico, que a atividade judicial na realidade ela busca a facticidade e a juridicidade. E é dessa forma, dentro do garantismo penal, que o Ferraioli nos traz essa noção de verdade. Nós estudamos também um cientista, um filósofo, o justo filósofo chamado Jürgen Habermas, que é a corrente alemã, e ele fala sobre a verdade no sentido da racionalidade, que são conceitos que instrumentalizam o acordo linguístico. Ele fala no poder da palavra, né? O poder da palavra, no nosso dia a dia, a gente vê nos livros sagrados, na Bíblia, no Alcorão, fala do poder da palavra. Os filósofos também trazem essa realidade, falando desse acordo linguístico que a humanidade tem que fechar em torno da busca da verdade e de uma sociedade mais justa e solidária. Então, o Habermas, ele fala nesse acordo linguístico e trata esse assunto sobre certezas comportamentais e discursos justificados. É a base do trabalho dele, que já foi motivo de estudos nossos em 2010, e agora a gente aproveita esse estudo e mostra o crime cibernético também diante dessa realidade. Habermas também fala sobre Platão, que ele estuda muito Platão, e ele fala, Platão diz a busca do mundo perfeito, do mundo virtuoso, né? E através da verdade. Então, através desse bem metafísico, Habermas analisa essa realidade e ele busca demonstrar que existe uma verdade que supera a refutação social, a nossa recusa. Ele diz que existe essa verdade sobre a nossa recusa. E é através dessa recusa que a sociedade mostra esse combate, essa superação do elitismo e do elitismo intelectual e econômico também. Tudo no sentido de buscar uma sociedade justa e solidária. Ele diz que a filosofia é o único instrumento, e aí tem as ressalvas, né, para aqueles que estudam ou não estudam essa área, que a filosofia é o único instrumento que aproxima o ser humano da verdade. Ele diz que acreditar no contrário seria priorizar a imaginação, então em detrimento de um intelecto argumentativo. Então é essa forma que Habermas tem de entender a verdade e trazer para a investigação criminal que alguns de seus trabalhos abordam. Ele fala sobre a reviravolta linguística que ocorreu no final do século passado agora. Ele fala que a certeza privada ela tem que ser superada pela ação pública. Então, imaginemos assim, empresários capixabas desenvolvem um grande projeto de engenharia e isso se consolidou como um projeto adequado para a população, independente da camada social. É essa certeza privada que a gestão pública tem que lançar a mão para gerir isso para a sociedade. Então, para Habermas, a genealogia do conhecimento, ele fala em objetividade, em subjetividade e intersubjetividade. Ele busca esse paradigma linguístico. Esse trabalho nosso, Ronald Dworkin, que é um cientista, que é um justo filósofo americano, ele interpreta isso como um fruto de reações subjetivas diferentes. E ele trata isso como um reflexo da realidade de cada objeto. E em determinado assunto, o Dworkin, ele é um especialista em estudar a jurisdição. Ele diz que a sociedade só existe na jurisdição. E obviamente, ele traz para os juízes uma responsabilidade hercúlea, né? Inclusive, ele usa como figura o juiz Hércules para tratar sobre jurisdição e atribui aos magistrados esse grande fator de harmonia da sociedade. Ele inclusive fala que o subjetivismo judicial na determinação do desvio penal relevante, no caso o cometimento de crimes, pode ter origem numa má condução da investigação criminal. Então, olha só, nós falamos uma harmonia de condutas. Os agentes públicos têm que se harmonizar, porque o efeito final é o bem da sociedade. E assim, por intermédio dessa rápida análise filosófica que nós fizemos,
torna-se necessário também a gente falar rapidamente sobre gestão estratégica da investigação. É necessário que os administradores públicos entendam que a investigação criminal, e nesse aspecto, nesse leque, eu amplio também para a investigação policial, tem que ser uma atividade bem gerida, baseada em padrões da sociedade. O cidadão tem que se sentir o próprio policial investigando. O Ministério Público tem que se sentir o próprio cidadão denunciando. O juiz tem que se sentir o próprio cidadão julgando. Luigi Ferraioli, ele leciona que a prova é um pressuposto da pena. Então, diante de tudo que a gente tem estudado sobre prova, se a prova não for bem constituída, não haverá jurisdição. Não há como sujeitar o cidadão a um laboratório de suposições. Luigi Ferraioli, ele afirma isso e diz que isso é a fórmula perfeita do nullum judicium sine probatione. Então, não há juízo sem uma prova. E deve haver um controle empírico dessa produção de provas, seja baseado numa hipótese de acusação, de convicção e assim por diante. Eu gostaria de ter tempo suficiente para lhes falar mais detalhadamente sobre todos os assuntos que a gente estudou, como um grande banco de escola, mas infelizmente o tempo é muito curto por uma série de situações, como já justificado anteriormente também. E gostaria de falar sobre produção de prova mais detalhadamente, gestão estratégica da investigação com mais devagar, os projetos de lei que estão em andamento, também os escândalos que surgiram, que vocês têm notícia todos os dias pela televisão, um marco civil da internet tão importante também, evento sendo discutido no Congresso, e basicamente um enfoque sobre a Convenção de Budapeste contra o cibercrime. Esse sim foi ocorrido em 2001 na Hungria, foi convocado pelo Conselho da Europa, e esse sim o Brasil já deveria ter aderido há muito tempo, que ele é um acordo internacional de combate ao crime cibernético e traz aí várias diretrizes que o Brasil está perdendo em não aceitar logo esse acordo, viabilizando isso no Parlamento brasileiro. Entretanto, eu em momento oportuno me coloco à disposição dessa Igreja Corte para talvez uma outra palestra para os seus serventuários, se assim lhes for conveniente, né? E também para os profissionais de TI que nos honraram com a sua presença aqui. A gente pode, num momento também oportuno, com mais tempo, falar sobre detalhes técnicos, sobre situação, sobre isso que eu também proponho nesse trabalho, essa harmonia entre a área jurídica e a área de tecnologia da informação. E como mensagem, em linha de conclusão, eu gostaria de deixar-lhes como mensagem final as palavras de Immanuel Kant, um dos maiores gênios da humanidade de todos os tempos, se não o maior filósofo iluminista, né? E com a devida permissão desse tão distinto público, eu gostaria de ler literalmente as suas palavras, essa ideia tão forte que ele deixa com essa frase, que inclusive eu utilizei como epígrafe desse meu trabalho, como um marco direcionador do meu trabalho. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem certos conceitos são cegos. Assim eu encerro minha apresentação e pela atenção a mim dispensada, muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, encerramos assim a palestra do professor Roberto Antônio Darós Malaquias e passamos agora à sessão de autógrafos, desejando a todos uma boa noite.